Gálatas 1. No capítulo de hoje, Paulo já começa a carta dele falando, sobre outros evangelhos, como eles estavam se deixando levar por outros evangelhos, Então você vê que parecia um problema recorrente, Porque lá em Corinto, com o povo de Corinto, ele estava tendo esse problema e agora aqui com os Gálatas a mesma coisa. E ele diz assim: admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. E aí ele fala: contudo, eu anunciei para vocês o verdadeiro evangelho, o evangelho que prega a renúncia, o evangelho que prega fazer o bem ao próximo, e vocês estão se deixando levar para outros evangelhos. Então, aqui mostra Paulo defendendo aí mais embaixo, ele defende o ministério de Deus, Ele defende o chamado que Deus deu para ele, realmente mostrando para o povo, falando para eles, tentando fazer com que eles compreendessem que aquilo que Paulo estava falando, aquilo que Paulo estava fazendo era o verdadeiro evangelho. E a gente não pode se deixar levar, a gente não pode se deixar enganar por outros evangelhos, Como eu já falei aqui em relação ao povo de Corinto, que se deixou levar porque aquilo satisfazia eles. Da mesma forma, Paulo está tendo o mesmo problema aqui, Só que Paulo, a confiança de Paulo, a convicção de Paulo era tão inabalável e tão incrível, gente, que você vê aqui ele falando sobre o chamado dele, ele falava aqui sobre o evangelho, ele defendia com todo o amor, com todo o fervor, com toda a disposição que ele tinha. Paulo sempre defendia o evangelho. E da mesma forma nós temos que defender o evangelho. A gente tem que defender o evangelho verdadeiro. A gente tem que rebater o evangelho enganoso. Como? Falando, vivendo acima de tudo, porque Paulo falou o que ele fez, aquilo que as obras de Paulo mostrava realmente quem ele era, mostrava realmente se ele era chamado por Cristo ou não. E da mesma forma nós temos que realmente analisar isso e ver: as nossas obras têm sido revelada o amor de Cristo? As nossas obras realmente têm mostrado que somos servos de Deus? Ou tem mostrado que a gente só é mais um mundo? Ou tem mostrado que nós somos como a maioria, vivemos segundo os padrões do mundo ou vivemos segundo os padrões de Deus? Então aqui, gente, a gente vê realmente que Paulo, ele amava o evangelho, ele amava pregar, ele amava as igrejas, ele amava a Deus acima de todas as coisas. E a gente precisa buscar isso, a gente precisa buscar essa convicção, essa força que Paulo tinha, essa fé inabalável que Paulo tinha, não impedia dele continuar ajudando as pessoas, não impedia dele continuar a ajudar aqui o povo. Por mais que o povo estava sendo enlaçado, enredado por outros evangelhos, questionando realmente a autoridade e até mesmo o ministério de Paulo, Paulo em nenhum momento desistiu deles, em nenhum momento deixou eles para lá, em nenhum momento duvidou da fé dele ou fez com que ele questionasse diante de Deus. Paulo permaneceu inabalável, Paulo permaneceu ali no posto dele, no chamado dele, independente do que as pessoas diziam ou pensavam. Ele defendia, ele falava, e a gente precisa desse fervor, a gente precisa defender o evangelho de Cristo, porque hoje em dia tem sido propagado um evangelho enganoso, um evangelho mole, um Deus bonzinho, um Deus que aceita tudo, sendo que na verdade o evangelho diz totalmente o contrário disso. E se nós não defendermos, se nós não nos posicionarmos, se nós não colocarmos aquilo que a gente vive, aquilo que é a verdade, não é nem aquilo que a gente acha, é aquilo que é a verdade do evangelho, se nós não expormos isso, se nós não colocarmos isso, nós estaremos sendo como a grande maioria, só ouvindo e vivendo e seguindo o fluxo. E não é isso que Paulo era. Paulo não seguia o fluxo, ele seguia o Espírito Santo, ele seguia aquilo que Deus ordenava para ele e defendia o evangelho, custe o que custar. E da mesma forma nós temos que defender o evangelho verdadeiro, custe o que custar. É difícil, é batalhoso, sim, mas não é impossível. Se nós nos posicionarmos, se nós cristãos realmente tivermos essa fé inabalável, as pessoas vão ver que qual evangelho realmente prevalece, qual é o evangelho que é verdadeiro através das nossas vidas, através do fruto que nós dermos. Então esse foi o devocional de hoje, gente, até o próximo devocional. Tchau!